Eu queria então convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, num texto que eu citei do último domingo, mas que hoje vai ser o texto base para a nossa meditação. Segundo livro de Reis, capítulo 7. Segundo livro de Reis, capítulo 7, do verso 1 ao verso 20. Então nós vamos ler todo esse capítulo, é um capítulo longo, mas eu quero ler todo o capítulo e eu gostaria que você prestasse atenção nele, tá bom? Então disse Eliseu, está me acompanhando? Achou? Vamos lá. Segundo livro de Reis, eu espero um pouco mais. Se você não tem uma Bíblia, aproveite aí a internet da igreja, a internet é aberta, procure aí o aplicativo da igreja, né, na sua loja virtual, baixe o aplicativo da igreja, e no aplicativo da igreja tem uma Bíblia grátis, e a Bíblia é muito boa, você pode acompanhar a leitura nela, tá bom? Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém um senhor em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, e beberam, e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram, e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Este é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos, e o anunciaremos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas estavam como estavam. E chamaram os porteiros e o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse a seus servos, agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabe eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo, quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse, tomem-se, pois, 5 dos cavalos que restam aqui dentro, eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram, e enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo, ide e vede. E foram após eles, até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei.
Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E pusera o rei à porta o Senhor, em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta e morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele, porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. E aquele homem, aquele senhor, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia isso suceder? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta, e ele morreu. Vamos orar. Feche os seus olhos, e você vai pedir: Espírito Santo, fala comigo, e que essa palavra seja uma resposta do céu para a minha vida essa noite. Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa, e esse momento que para nós ele é único nesse culto, porque nós paramos para te ouvir, depois de termos oferecido ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas ofertas. Agora nós paramos para ouvir a tua voz, porque sem uma direção nós erramos o caminho, sem uma palavra, meu Deus, nós não sabemos o que fazer. Então abrimos o nosso coração e te pedimos com toda a sinceridade do nosso coração: fala conosco essa noite, fala conosco e que possamos entender com clareza a tua voz. Essa é a oração que eu faço por cada um de nós, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Muito bem. Queridos, existem alguns ditados que às vezes a gente repete e a gente não consegue, às vezes, discernir a profundidade e a realidade dele. E tem esses ditados entre os crentes, né? Que como: não existe vitória sem luta. Com certeza você já ouviu isso, né? É uma verdade, não existe vitória sem luta. A grande questão é que a maioria de nós fala de vitória, deseja vitória, mas foge da luta. A maioria das pessoas fazem de tudo para se esquivar de luta, mas elas querem vitória. Mas não existe vitória se não tiver luta, porque a vitória é justamente o resultado de uma luta. É assim na vida, é assim em tudo. Então, quando um lutador de MMA, um lutador do UFC entra no ringue e celebra a vitória, ele só celebra a vitória depois que ele lutou. Assim é a vida, assim é o seu dia, assim é em todas as áreas. Se eu quero celebrar uma vitória, eu preciso enfrentar a luta, porque depois dela a vitória me espera. Mas sem luta não tem vitória. Ponto, isso é um fato. Não é? A grande questão, então, é como enfrentar, como vencer e o que aprender, que eu acho que é a grande questão dessa noite. O que aprender durante as minhas lutas, durante as minhas guerras. E olha, e presta atenção muito na palavra que eu li para você. Eu citei esse texto no último domingo, e hoje, assim, entendendo que por trás desse texto tem tantos ensinos, nós vamos aprender não apenas com a citação, mas com todo ele. Esse texto, ele fala de uma das guerras que Israel enfrenta, num período que Israel estava afastado de Deus. Na verdade, toda essa parte, né, da nação que era governada por Samaria, que tinha Samaria como capital do reino, sempre viveu afastado de Deus. Eles sempre se envolveram no pecado, na idolatria, na feitiçaria, nas práticas mais repugnantes aos olhos de Deus, né, de sacrificarem seus filhos a Moloque. Era um tempo muito negro na vida espiritual de Israel. E sempre que Israel se desvia, vem algum nível de punição ou de permissão de Deus para que eles enfrentassem guerras e passassem por essa punição, para eles se voltarem para Deus. E esse aqui foi um desses momentos. Samaria então estava sitiado pelo exército da Síria,
E esse sítio durou muito tempo, a ponto da fome se estabelecer em Samaria, dos cavalos morrerem de fome, das pessoas morrerem de fome, e chegou ao cúmulo das mães começarem a matar os próprios filhos para comer. Esse foi o limite do sítio, né? E foi um drama para o próprio rei de Samaria, que estava passando sobre o muro da cidade e vê duas mulheres discutindo, e ele pergunta por que vocês estão discutindo, e uma das mulheres fala, não, porque nós combinamos que iríamos matar meu filho para comer, e depois iríamos matar o filho dela. Eu matei o meu, nós comemos, e agora na hora de matar o dela, ela não quer. Quando o rei ouve isso, ele rasga a roupa, porque não tinha mais o que fazer, o nível de desespero, de fome na cidade chegou ao limite. E diante desse nível de guerra, de batalha, que nenhum de nós enfrentou, graças a Deus, nesse nível, Deus vem de uma maneira sobrenatural, extraordinária, inesperada, usa o seu profeta chamado Eliseu, que foi o sucessor do profeta Elias. Então Eliseu vem e libera uma palavra profética. Diante desse caos de fome, Eliseu diz, amanhã, nessa mesma hora, a fome vai passar, a crise vai acabar, e vocês vão comprar alimento na porta por nada. Vão comprar cevada, trigo por nada, vai ser quase de graça. Era algo humanamente impossível, mas para Deus não. E Eliseu mostra para Samaria, para o rei de Samaria, para toda a nação, que aquela vitória muito específica, ela viria direto de Deus para eles. Era Eliseu dizendo, essa vitória vem de Deus. Eu queria que você falasse essa palavra para a pessoa que está do seu lado. Independente do que você está passando ou enfrentando, fala para ela assim, a sua vitória vem de Deus. Não vem de homens, não vem de intervenção humana, não vem de ajuda de pessoas, a sua vitória vem de Deus. Quantos creem que a sua vitória vem de Deus? Foi essa palavra. A sua vitória vem de Deus. Quando ele fala isso, o rei tinha um capitão que andava, era o seu braço direito, e o capitão falou assim, eu imagino que deve ter falado de um ar de deboche, né? Ele diz o seguinte, ainda que Deus abrisse janela do céu, seria isso possível? Não tem como acontecer. Eliseu era um profeta meio pavio curto. Eliseu fala para ele assim, só porque você duvidou, você vai ver com os olhos e não vai comer. Eliseu era meio assim, Eliseu era um cara meio estranho, né? Eliseu uma certa vez estava passando por um determinado lugar, aí saiu um grupo de adolescentes zoando dele, ô careca, ô careca, ô careca. Ele virou, amaldiçoou os meninos, veio uma ursa que matou todos eles. Então, ele era um cara que não gostava muito de brincadeira, não. Ele era um cara meio assim, meio curto e grosso. Pavio curto, não acho que nem pavio tinha, né? Aí o cara fala assim, seria isso possível? Ainda que Deus abrisse janela no céu. Aí ele falou assim, você vai ver com os olhos e não vai comer. E acontece justamente no outro dia, a palavra se cumpre, e o cara é atropelado na porta, vê o povo e morre. Mas a vitória vem de Deus. Vem ou não vem? A vitória vem de Deus. Agora, existem aqui alguns ensinamentos que são muito importantes, que eu tenha assimilado em mim esses ensinamentos, para que eu consiga discernir no meu momento de guerra, no meu momento de treinamento, nesse processo que Deus está me preparando para algo maior que eu. Existem alguns ensinamentos que eu preciso guardar. E é sobre isso que eu queria compartilhar com você, baseado nesse texto. Quais as lições que nós precisamos aprender até que a vitória de Deus chegue? A vitória de Deus vai chegar. Vou repetir, a vitória de Deus vai chegar. O que você não sabe como, nem de onde vem, nem como Deus fará, não importa, mas a vitória vem de Deus. E a vitória de Deus vai alcançar você. Mesmo que você hoje esteja com o coração
como o homem lá que não acreditava. Eu espero que essa palavra te desperte para você não morrer atropelado na porta da cidade, mas para que você viva o milagre e a vitória que Deus tem. Posso ouvir um amém? Então, quais lições que eu preciso aprender até que essa vitória aconteça, se concretize na minha vida e na minha história? Primeira lição. Está pronto? Quantos estão prontos? Fala com a pessoa ao seu lado. Primeira lição. Pergunta para ele, você está pronto? Vamos lá. A primeira lição é: a palavra do Senhor continua a mesma. Vamos repetir? Mais uma vez. Tem fome na cidade, mas a palavra do Senhor continua a mesma. As coisas saíram do meu controle, mas a palavra do Senhor continua a mesma. Eu não estou entendendo nada, mas a palavra do Senhor continua a mesma. Eu não consigo vislumbrar uma saída, eu não consigo imaginar uma solução, mas, sim ou não? Disse o homem de Deus. Quem que foi que disse? Disse o homem de Deus: amanhã a essa hora a solução chega. Amanhã a essa hora essa derrota, esse caos vai ser transformado numa grande vitória. Amanhã eu transformo essa derrota, essa maldição em bênção. De hoje para amanhã tudo muda. Sim ou não? Mudou ou não mudou? Aconteceu ou não aconteceu? Por quê? Porque a palavra do Senhor continua a mesma. Eu preciso guardar isso no meu coração. Eu preciso ter isso em mente o tempo todo. Quando Deus levanta um rei, quando Deus levanta Josué, quando Deus levanta as pessoas para estarem à frente de um campo de batalha, Ele sempre repete a mesma palavra. E a palavra é: medita na minha palavra dia e noite. Guarda a palavra no coração. Coloque essa palavra atada na sua mão, na sua testa, nos umbrais das portas. Não se esqueça da palavra. Por que Deus faz isso, irmãos? Porque Deus sabe que nos momentos de crise, a maioria das pessoas se esquecem de que a palavra continua sendo verdade apesar da crise. Nós não temos dificuldade em crer em Deus quando as coisas estão bem. As pessoas duvidam quando as coisas fogem do controle. E aí as pessoas começam a questionar, as pessoas começam a duvidar, as pessoas começam a procurar alternativas, e a nação de Israel, ela errou muito com Deus procurando alternativas. E é um erro que nós não podemos cometer. Se as coisas estão bem, é porque Deus está no controle. Amém ou não amém? Mas se as coisas estiverem mal, Deus continua no controle. Deus não muda, e a palavra de Deus não muda, e as promessas de Deus não mudam, e os propósitos de Deus não mudam por causa de uma crise, por causa de um momento difícil. Você entendeu? Então eu preciso guardar isso no meu coração. E eu tenho assim uma expectativa que 2025 será um ano que Deus vai desatar um crescimento, coisas retidas que vai alcançar você, que vai alcançar a igreja. Eu estou crendo assim, você perguntar o que, eu não sei, mas tem sido gerado dentro de mim essa expectativa que 2025 será um ano diferente de tudo que a gente já viveu. Eu estou com isso dentro de mim, esse ano já foi surpreendente. Mas eu estou crendo que ano que vem vai ser algo assim extraordinário. Mas não será fácil como nunca é fácil. E eu preciso guardar no meu coração que se eu passar por momentos difíceis, se as coisas fugirem do meu controle, se eu tiver que administrar prejuízos e perdas, se eu tiver que passar por momentos onde eu não tenho o que fazer, eu não posso me esquecer que independente de circunstância, favor ou contrária, a palavra do Senhor continua a mesma. O Deus que prometeu, Ele não volta atrás. O Deus que prometeu, Ele não se arrepende das promessas que faz. O Deus que prometeu, Ele é fiel e poderoso para cumprir tudo o que diz. Sim ou não? Então guarde isso.
A vitória vem de Deus. Eu não sei como, não sei quando, eu não sei qual a área que você está esperando uma intervenção de Deus, mas Deus vai fazer, irmãos. Por que eu digo isso? Porque Deus sempre fez. Nós chegamos até aqui porque Deus sempre fez. Nós vamos chegar muito além porque Deus vai continuar fazendo. Mas eu não posso me esquecer, eu não posso negligenciar essa verdade. E mesmo quando eu não estou entendendo, mesmo quando eu não encontro algo que eu me apegue, mesmo quando tudo fugiu do meu controle, a palavra de Deus continua a mesma. O Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E ponto. Amém ou não amém? Essa é a primeira lição que eu preciso guardar até que a vitória de Deus chegue. Segunda coisa que eu preciso, ou lição que eu preciso guardar, e é muito importante essa que eu guarde, é que a incredulidade, ela impede a conquista e provoca a morte do incrédulo. Eu preciso guardar isso com muita seriedade. A última semana nós falamos sobre perseverança, e quando nós falamos sobre perseverança, uma das coisas que nós aprendemos é aprender a olhar para as pessoas ao nosso lado e buscar na experiência dos outros um aprendizado, para que eu não erre como aqueles que erraram, e sim para que eu acerte como aqueles que acertaram. E eu preciso ter essa maturidade, esse discernimento, para onde eu estou olhando ou para quem eu estou olhando. Isso é muito importante. E aqui mais ainda, porque eu estou falando de uma intervenção de Deus. Então eu imagino que eu estou esperando uma intervenção de Deus. Talvez uma intervenção de Deus na sua casa, na sua família. Nós vamos orar por família quarta-feira. Talvez pela salvação, pela cura de alguém, pela restauração de um casamento. Você esperando uma intervenção de Deus na sua vida profissional, financeira, espiritual e emocional. Você que já não sabe mais o que fazer, esperando uma intervenção de Deus. Você precisa entender que a incredulidade mata. A incredulidade rouba a vitória e mata o incrédulo. E que eu não posso ceder à tentação de ser incrédulo. Então, quando eu olho para a experiência desse homem aqui, o cara era um comandante, era um capitão. Era um homem de confiança do rei. Mas ele duvidou quando Deus falou, como tem muita gente que duvida. Tem pessoas que estão ouvindo essa palavra e talvez dizendo no coração, hoje o apóstolo está empolgado. Irmãos, não é empolgação, eu estou trazendo para você uma palavra e crendo que essa palavra vem de Deus para mudar a sua vida, para mudar a sua ótica, para mudar a sua história e acima de tudo para ativar a sua fé. Para que você não seja vencido pela dúvida, para que você não seja vencido pela sua incredulidade, para que você não seja vencido por causa de uma circunstância contrária, onde você não sabe ou não tem nem o que fazer. Para que você não seja vencido por isso, e que você entenda, a incredulidade impede você de vencer. E a incredulidade vai matar você. Então você não pode ceder à incredulidade. Hoje pela manhã nós falamos algo sobre fé. O conceito que o escritor aos Hebreus traz de fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E ele, para concluir a importância da fé, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Deus não fica devendo nada a ninguém. O Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu posso não estar entendendo nada, eu posso não saber o que fazer, mas eu não posso deixar de crer. Não negocie a sua fé, não ceda a argumentos contrários, não ceda a dúvidas e a questionamentos. Talvez esse seja um tempo mais estratégico para a gente escolher com quem a gente anda. Não ande com questionadores.
Não ande com incrédulos para que você não se torne um deles. Não ande com infiéis para que você não seja contaminado por eles. Procure andar com pessoas que motivem você a crer. Procure andar com pessoas que despertem a sua fé. Porque se a vitória vem de Deus, a fé é essencial para que a gente viva essa vitória. Então guarde essa palavra. Primeira lição, para que a vitória venha de Deus, é que a palavra do Senhor não muda. A segunda, é que a incredulidade, ela impede a conquista, e ela ainda mata o incrédulo. Terceira lição, quantos estão prontos? Fala com a pessoa ao seu lado, a vitória vem de Deus. Fala para ela assim, eu não sei como, mas a vitória vem de Deus. Fala, o Deus que prometeu é fiel para fazer. Eu não sei como, mas se Ele falou, Ele fará. Terceira lição, até que a vitória de Deus se concretize. Deus usa os improváveis. Qual a terceira lição? Irmãos, Deus tem a mania de usar os menos, ou da onde a gente menos espera. Você prestou atenção nesse texto? Tinha rei, tinha capitão, tinha soldado, tinham guerreiros. Quem que Deus usa? 4 leprosos. Essa palavra, ela tem assim, um significado para a minha vida, um significado muito importante. Porque, talvez como muitos aqui, eu já fui o improvável. Eu já fui o improvável. Eu já fui aquele que as pessoas olhavam e falavam, qualquer um vai dar certo, menos ele. E quando a gente olha para a história bíblica, a gente vê como que essa verdade se repete. Davi era o improvável. Eu vou te falar mais, irmãos. O maior improvável da história, sabe quem foi? Sabe não? Foi Jesus. Quando Jesus se apresenta, e os discípulos que se tornaram discípulos falaram, eu encontrei um profeta, da onde? De Nazaré. Qual foi a palavra que falaram? Pode vir alguma coisa boa de lá? Jesus ele era improvável. Quando Jesus chega em Nazaré e ele começa a pregar e a fazer milagres, sabe por que as pessoas falam? Não é ele o filho de Maria, de José o carpinteiro? Não está aqui entre nós as suas irmãs? Não é ele um qualquer? Você sabe por que os religiosos não reconheceram Jesus como Messias? Porque Jesus era um improvável. Qualquer um podia ser Messias na cabeça deles. Jesus não estava qualificado para ser Messias. Na ótica da religião, Jesus não estava qualificado para ser o Messias de Israel. Eles esperavam alguém que viesse como um grande líder. Ou um grande líder político, ou um grande líder, um grande guerreiro, que fosse combater o exército romano e dar vitória a Israel. Jesus vem, entra em Jerusalém montado numa jumentinha. Ele era improvável, mas se tornou o Salvador. Deus tem essa prática divina de usar os improváveis. E é aqui que nasce a nossa expectativa e esperança, sim ou não? Deus vai usar muita gente que a gente nem espera, irmão. Deus vai fazer coisas entre nós que vai surpreender e deixar um monte de gente de boca aberta. E vai ser através das pessoas que a gente menos espera. Não despreze os pequenos da sua casa. Não despreze os pequenos da sua casa. Não despreze aqueles que você olha e acha que não tem capacidade. Porque Deus continua usando os improváveis. A vitória vem de Deus. Mas Deus vai nos surpreender, porque Ele não vai usar quem você espera. Ele vai usar os improváveis. Virá sobre a sua vida uma intervenção que você nem imagina.
Sabe quem que Deus vai usar? Os improváveis. Deus vai fazer grandes coisas nessa geração. A gente está vendo sinais de grandes coisas vindo para essa geração. Essa geração não será uma geração derrotada ou frustrada ou uma decepção para o reino de Deus. Não, essa geração vai surpreender. Por quê? Porque é uma geração que ninguém espera nada dela. E Deus usa os improváveis. A vitória vem de Deus, através dos improváveis. Se você é um improvável, você é a melhor matéria-prima para Deus usar. Se você se acha o cara, você está muito longe da fila. Você está lá atrás, amigo. Quem vai entrar na fila para Deus usar são aqueles que ninguém espera. Você é o improvável. Você está mais nas mãos de Deus do que você possa imaginar. Deus vai usar você. Fala com a pessoa do seu lado assim: nós improváveis seremos usados para mudar situações que só Deus pode mudar. Quantos creem nisso? Quarta lição. Pronto ou não? Quarta lição, até que a vitória aconteça. Mas a vitória vem. Quando? Não sei, mas que vem, vem. Quantos creem que a vitória vem? Quantos creem que o milagre vai bater a sua porta? Amém. Repete com a pessoa ao seu lado: a vitória vem de Deus. Fala: eu não sei como, mas eu creio. Deus vai nos surpreender, mas a vitória vai chegar. Você pode aplaudir ao Senhor se você crê nisso? Glória a Deus. A quarta lição, até que a vitória de Deus chega, é usado para a conquista quem não tem um coração egoísta. Quem que Deus usa? Quem não tem. Olha o que o texto diz. Eles entram na tenda, comem, pegam os despojos, guardam em casa, voltam, entram na outra tenda, aí param e olham um para o outro. Não é bom o que nós estamos fazendo, porque Deus está nos abençoando e nós não estamos repartindo com ninguém. Não é bom isso. Se a gente deixar para depois, nós seremos até mal vistos, porque nós vamos celebrar a vitória pessoal. Baguncei a vida de vocês, né? Sair do foco, irmãos, eles ficam quietinhos ali, eu saio do foco, bagunça a vida dele. Quem está assistindo lá não está entendendo nada. Cadê o pastor? Sumiu lá da tela. Então eles falam assim: se a gente deixar para amanhã, nós seremos vistos como infiéis, porque Deus nos abençoou e a gente não compartilhou isso. Deus saciou a nossa fome e a gente não compartilhou disso. Então nós vamos fazer o seguinte: nós não vamos nem esperar o amanhecer. Nós vamos agora à noite bater lá na porta do rei e dizer o milagre que Deus fez. Nós não podemos ser egoístas quando Deus nos abençoar. Nós não podemos ser egoístas quando Deus nos surpreender. Nós não podemos ser egoístas quando a vitória chegar na nossa vida e achar que ela é exclusividade nossa. Porque a vitória na minha vida ela só tem sentido se ela alcançar a vida dos outros. Então quem é que Deus usa? Deus usa quem Ele sabe que o coração é bom. Deus usa quem Ele sabe que o coração é generoso. Deus usa quem Ele sabe que tem um coração que ama repartir. Deus usa aquele que tem um coração não egoísta. Porque se for só para você e por você, não tem por que Deus te dar. Tem umas verdades que são difíceis de ouvir, mas tem algumas pessoas dentro das igrejas que nunca vão prosperar. Porque se elas prosperarem, a única coisa que vai acontecer é que elas serão mais soberbas do que já são. E Deus não alimenta a soberba. Quem é que Deus prospera? Quem tem um coração generoso em repartir. A vitória vem de Deus. Deus vai usar os improváveis. Quem são os improváveis? São os corações generosos.
São aqueles que pensam assim: se Deus me abençoar. Porque tem gente que pensa assim: se Deus me abençoar, eu vou comprar um carro zero. Se Deus me abençoar, eu vou mudar para uma mansão. Se Deus me abençoar, nem naquela igreja eu piso mais. Se Deus me abençoar, eu vou passar, vou colocar um isso-filme no meu carro para ninguém nem saber que eu estou passando. Se Deus me abençoar, aquele que riu de mim eu vou atropelar. Tem até música gospel assim. Sei que duvidou de mim, sei que não sei o quê. As pessoas nunca vão prosperar, irmãos. As pessoas nunca terão da parte de Deus uma bênção para mudar de vida. Porque Deus abençoa os generosos. Deus abençoa aqueles que Ele sabe, se a bênção te alcançar, ela não fica retida em você. Se a vitória te alcançar, ela não vai ficar retida em você. Deus sabe que se a vitória chegar até você, dezenas, centenas e milhares serão abençoadas através da bênção que vai chegar até você. E é isso que eu preciso avaliar o meu coração. Porque se eu não mudar o meu coração, eu atraso essa vitória. Eu preciso mudar o coração. Sabe por quê? Eu queria terminar fazendo essa reflexão com você. O mundo, gente, ele conspira contra a nossa vida cristã. O mundo é egoísta. E o mundo, ele tenta implantar em nós que uma resposta egoísta é uma resposta justa. Já que foram egoístas comigo, também eu vou ser egoísta com os outros. E as pessoas acabam aderindo isso como uma cultura. Tem uma prática muito comum de brasileiros que muda para os Estados Unidos. Eu vi isso acontecendo e sempre que um amigo mudava para lá, eu sempre sentava e orientava eles a não fazer o mesmo. É muito comum quando uma pessoa muda para os Estados Unidos, o seu período de adaptação é muito difícil. Tem gente que chega lá e passa muita dificuldade. Muita. É dificuldade com a língua, é dificuldade com documentação, é dificuldade para conseguir emprego, é dificuldade às vezes para alugar uma casa, porque às vezes não tem documento para alugar, não tem crédito para alugar. É uma série de dificuldades. Mas aqueles que perseveram vão ajustando e vão vencendo e conseguem se estabelecer. Aí, depois que eles se estabelecem, estão bem, e chega um outro brasileiro, eles se afastam, na cabeça deles é: você tem que passar pela mesma coisa que eu passei. Então, todas as vezes que eu tinha assim, algum amigo lá, e eu falava isso para eles: rapaz, não faça com os outros, porque fizeram com você. Sempre que chegar um brasileiro, ajude. Não seja egoísta com os outros, porque foram egoístas com você. Por quê? Porque isso se torna uma cultura de uma justiça própria, que na verdade é um espírito de vingança. Eu querer que o outro passe a dor que eu passei, o outro enfrente a dificuldade que eu enfrentei. Aí o meu coração vai endurecendo para as pessoas. Meu coração vai endurecendo para as pessoas. Sem falar de um monte de desonestidade que a gente vê por aí. Esses dias eu estava assistindo um vídeo de um mendigo no Rio, que ganha em torno de R$4.500 por mês, só pedindo esmola. Aí o cara foi entrevistar ele, perguntou: mas você não quer um emprego? Eu disse assim: não, que emprego, rapaz? Eu acordo 10 horas da manhã, eu bebo, eu fumo, eu uso droga, e ganho R$200 por dia fácil. O dia que eu ganho menos, eu ganho 100, 150. Quero trabalhar não. Aí a gente vê essas coisas, e o coração da gente faz assim, miserável. Porque eu trabalho, eu ralo. Aí o cara bate na minha janela pedindo, e eu dou R$2, eu dou 5, eu ajudo. Aí a vontade que dá, sabe o que é? Morre miserento. Vai arrumar um chá, um quintal para capinar. A gente fica assim, né? Por causa dos desonestos, por causa dos perversos, o nosso coração vai endurecendo. E a gente não consegue, às vezes, olhar para uma senhora vendendo uma paçoca no semáforo
e imaginar que podia ser a minha mãe ou a minha avó. E a gente fecha o vidro, por causa do miserento, desonesto. E o nosso coração vai respondendo de maneira egoísta, porque o mundo vai trabalhando para a gente ficar assim também. O mundo doente quer nos adoecer. O mundo egoísta nos quer egoísta. Mas Deus não usa egoístas. Deus não tem por que prosperar egoístas. A vitória vem de Deus, irmãos. Mas Deus vai usar, sabe quem? Os corações generosos. Se em algum momento na sua vida você foi contaminado pelo egoísmo, pela vingança, se em algum momento da sua vida você foi contaminado por essa doença e o seu coração se endureceu, quanto mais rápido você quebrantar o seu coração, mais rápido você se torna o alvo ou a pessoa que Deus pode usar. Você está entendendo? É assim que funciona. Eu entrei aqui hoje à noite, eu saí de casa com essa palavra. Confesso para você, eu não sei o tamanho, não sei a área daquilo que Deus vai fazer, mas no meu coração eu tenho uma convicção: Deus vai nos surpreender. E Deus vai surpreender algumas pessoas de uma maneira muito específica. E vou te falar mais. Ainda esse ano, algumas pessoas serão surpreendidas com algo extraordinário. Você não vai terminar o ano como você começou. Agora presta atenção nessa palavra. Presta atenção nessa palavra. Primeiro, não importa as circunstâncias, a palavra do Senhor continua a mesma. Você guardou isso? Você pode falar isso para a pessoa ao seu lado, não importa as circunstâncias, a palavra do Senhor continua a mesma. Segundo, não seja incrédulo, porque a incredulidade impede a conquista e ainda mata o incrédulo. Terceiro, Deus usa os improváveis, então não duvide de ninguém, porque a pessoa que você menos credibiliza pode ser justamente ela que Deus vai usar para mudar a sua história. E quarto, tenha um coração generoso, porque Deus não tem motivo para prosperar e nem usar o soberbo e nem o egoísta. Se você entendeu essa palavra, coloque ela em prática para que Deus surpreenda você. Queria que você ficasse de pé para a gente orar. A vitória vem de Deus. Vamos repetir? Todos juntos? Mais uma vez. Só as mulheres. Só os homens. Só os que creem. Vem. Vem ou não vem? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez essa noite, porque eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que a tua presença neste lugar é uma verdade. Eu sei que a tua palavra é a verdade. Eu oro, meu Deus, porque muitos dos meus irmãos hoje se encontram sem forças, sem ânimo, e olham para o lado, e olham para o outro, e olham para trás, e olham para frente, não veem um caminho nem uma resposta. E o Senhor os trouxe essa noite aqui para ouvir essa palavra, para que seja renovado no coração deles essa verdade, que a vitória vem do Senhor, e que independente de circunstâncias, o Senhor não perdeu o controle de nada. Que as verdades e lições que aprendemos essa noite estejam gravadas, cravadas no nosso coração. Que o nosso coração esteja diariamente sendo moldado
como um coração generoso, como um coração grato, como um coração, meu Deus, pronto a repartir, para que a bênção nos alcance e através de nós alcance multidões. Como a tua palavra nos ensina a respeito até da própria salvação, de graça recebestes, de graça dai. Que o nosso coração seja assim. Eu oro, meu Deus, por aqueles que se sentem enfraquecidos. Eu oro por aqueles que se sentem desanimados. Eu oro por aqueles que hoje são tentados até em desistir. Eu oro, meu Deus, por aqueles que, como o capitão, tiveram o coração contaminado pela dúvida. Eu oro, meu Deus, para que essa palavra os desperte. Eu oro, meu Deus, para que essa palavra os liberte. Eu oro para que essa palavra nos molde, para que o grande feito do Senhor nos alcance, para que sejamos prontos para uma grande intervenção divina, e para que no final de tudo os teus propósitos se cumpram e o teu nome seja glorificado através de nós. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Quantos creem?